Fala galera, tá começando mais um Del Podcast. Eu sou o Del, esse aqui é o Del Podcast. Hoje a gente vai bater um papo muito legal. Tô aqui com um convidado super especial, meu amigo Weber. Opa! E aí, Del, beleza? Beleza, mano. O Weber também tá aqui com a sua namorada, a Val, né? Val, Isso. graças a Deus não errei. E Rebeca aqui, como sempre, minha parceira aqui comigo. Hoje a gente vai bater um papo muito legal. A gente vai. Na verdade, o Weber vai compartilhar. Ele é um especialista em vendas. E ele vai compartilhar um pouco aqui da história dele, né? Vai Exatamente. trazer aí muita informação aí pra gente, pra quem gosta de venda, pra quem gosta de comprar também, né, Também, com Weber? certeza, com certeza. Quanto mais você conhece também sobre técnica, você aprende a comprar melhor também. Olha aí, viu? Então, gente, o papo vai ser. Fica aí. Tem muita surpresa. Tem que falar aqui também dos patrocinadores. A ADM Gestão Imobiliária, a ADR Construtora, a Desfrute Praia, a Hyundai Patel, Isso. sempre com a gente aqui desde o começo, apoiando esse podcast, esse projeto. Tem que falar também da Viva La Pizza, que tá sempre mandando pizza aqui pra gente. Vocês Show. conhecem a Viva La Já Pizza? vi, já vi os outros episódios. Cara, o cara é E a sensacional pizza ele. é top lá também, É, já fui lá. já foi lá, o cara é sensacional. E tem mais algum patrocinador que eu tô esquecendo? Tem que falar da Berg Sprints também, que papel de parede, placa, enfim, Weber. Tá show de bola aqui o A estúdio. galera tá abraçando muito e tem que agradecer esses parceiros e pedir para vocês conhecerem essas empresas, né? Hoje o episódio ele tá com uma surpresa, tá um pouquinho diferente. A gente tem uns brindes aqui que por causa do nosso convidado, alguns apoiadores, algumas empresas vieram aqui trazer uns brindes pra gente. A gente tem uma bolsa aqui da Público feminino aí da Público. Mila Variedades. Mila Variedades, galera, mandou uma bolsa, a gente vai sortear, a gente vai já dizer como é que vai funcionar o sorteio. E também tem um voucher, né, Weber? Um voucher aí do DJ, aí da Ressana Barbearia, que vai estar proporcionando aí um corte de cabelo e barba aí Cabelo e completo barba, lá na uma rapaz, das melhores olha. barbearias aqui de São E Luís. cabelo e barba tá ouro, viu? Tá mesmo, tá cada vez subindo o preço, ainda mais com um padrão de qualidade bacana, estrutura boa, não é tão barato hoje em dia e é um parceiro meu aí do Instagram Legal. que vai patrocinar esse episódio aí também com a gente. Beleza, galera. Então vai funcionar da seguinte forma: vão ser dois sorteios, né? Vamos sortear a bolsa e o voucher aqui. Você vai ter o direito aí lá na barbearia Ressano, né? Isso, chegar na Ressano, procurar o DJ, que ele vai estar aguardando lá para. Ou então pode até agendar com ele, a gente Pode pode deixar o agendar. telefone dele A gente coloca na legenda do que aí vídeo. faz o agendamento, porque geralmente esse tipo de barbearia trabalha mais com agendamento. Beleza, beleza. Aí, galera, para participar, como é que tem que fazer? Você vai se inscrever no canal e deixar um comentário na legenda desse episódio. Só isso. E aí o sorteio a gente vai fazer dia 5. Lá no Instagram na live. A gente vai fazer lá no Instagram do Del Podcast. Acho que É isso mesmo. Então, tá assim, entendido, ó, né? exatamente, se inscreve no canal do Del, comenta lá, né, no episódio, pode comentar a sua percepção do episódio, o que você gostou mais, ou pode apenas comentar, eu quero participar do sorteio, Exatamente. que todo mundo vai participar aí automaticamente. Beleza, tá entendido, né, galera? Então é isso. A bolsa tá legal aqui, ó. Inclusive o público masculino pode participar, presentear sua namorada, sua mãe, sua irmã. Então, galera, aqui os dois brindes, os dois sorteios. Oi? Dia 5 é terça. Dia 5 é terça. Galera, a produção aqui é excelente. Tá antenada. Dia 5 é terça-feira, então a nossa live vai ser terça-feira lá no Instagram do Del Podcast. O sorteio é tanto para homem quanto mulher, porque o homem pode ganhar a bolsa e presentear, né? E igualmente a mulher, né? E Você a pode mulher, presentear seu esposo, exatamente. seu irmão, seu amigo. Então tá aí, galera. Participa aí, comenta, se inscreve. E dia 5 a gente faz esse sorteio. Show Meu de bola. amigo, muito obrigado Eu que pela sua agradeço. presença aqui. Na verdade, a gente demorou, né, Demorou né, um Weber? pouco. Mas aí já veio numa roupagem aí do estúdio já. Privilegiado, né? Já tô na equipe seleta aí. Acho que valeu a pena esperar, né, mano? Sempre, sempre. Não, mas assim, é um prazer estar aqui. Como eu te falei em off, né? Eu sou muito empreendedor, eu gosto muito de quem também é. Legal. E quando eu vi o teu projeto desde o início, fiquei sabendo
através do episódio do Nicolau, a primeira vez que eu vi no Instagram dele. Sim. E desde então já achei muito bacana a ideia, a parte de podcast está muito em alta. E eu creio que assim, o podcast é uma oportunidade muito boa de você conhecer ideias, conhecer pessoas. E é quase uma mentoria e uma consultoria gratuita, né? Você Cara, tá com pessoas aqui que vão compartilhar ideias e experiência de vida. porque, cara, hoje assim, que eu acabei de dizer, o que é mais valioso é o tempo das pessoas, Verdade. né? E hoje as pessoas, elas, elas querem receber por entregar um tempo, né? E um podcast é um negócio assim que ele vem e traz tudo isso de forma assim muito acessível para as pessoas. É uma coisa que a gente estava até falando aqui antes de começar, é cultural ainda aqui no Maranhão, né? Uma certa dificuldade de Sim, sim. entender que esse conteúdo aqui, que esse tipo de trabalho, ele na verdade ele é muito educacional, muito Demais, muito demais, informativo. Ele demais. agrega demais na vida das Com pessoas, certeza. né? E às vezes são informações que a pessoa não tem acesso na educação tradicional, é um conhecimento às vezes de vida, uma experiência, ou algo Muita que a pessoa. prática, né? Exatamente, na vida prática. Principalmente hoje que a gente vai falar sobre vendas, o que eu percebo muito assim, e talvez vocês já perceberam também, vocês estão assistindo, pessoas que às vezes querem ensinar sobre vendas e às vezes não tem uma vivência, é só Não tem teoria, pega do livro, joga ali, mas na prática é diferente, é bem Às diferente. vezes vai no próprio YouTube, né? No YouTube é o que Consome mais lá tem, e né? quer ensinar o que não Exatamente, a viveu, pessoa né? não viveu o dia a dia, principalmente quem não tem esse tipo de experiência do dia a dia, quando ouve só teoria, já percebe que nem sempre você vai conseguir aplicar aquilo. Porque o dia a dia é diferente, você tem impressão, às vezes, dependendo de onde você trabalha, meta, objetivo, tem os seus problemas pessoais, ou seja, tá todo aquele turbilhão em você, na mente você tem que estar frio, tranquilo para negociar, para argumentar, para deixar uma margem, às vezes, de negociação, então não é Entendi. fácil no dia a dia. E web, e sem contar também que uma coisa que conta muito é localização, diferencia muito. Na Verdade. verdade, assim, realidade. Porque às vezes, galera, nesse negócio de ficar consumindo no YouTube, achar que entende e quer ensinar outras pessoas. Eu acho que às vezes não perceber a realidade local. Um exemplo, uma pessoa que consome um conteúdo de uma galera que é de São Paulo, Sim, o centro do Brasil. você fica com um ideal totalmente Aí ele diferente está aqui olhando aqui, ele pensa que vai funcionar, aplicar da aqui. mesma forma, e não Mas, vai. mas são realidades diferentes, né? Então, se não viver a prática aqui primeiro para perceber se realmente vai funcionar, eu acho que Com fica difícil certeza, de e ensinar, principalmente né? porque muda tudo. Muda perfil, às vezes, de cliente, muda perfil de compra, poder aquisitivo, Tudo isso. oportunidade. Às vezes, por exemplo, tem empresas de tecnologia que tem em São Paulo, em outros lugares que aqui a gente não vai encontrar, profissionais de algumas áreas que vão ter lá, que estão falando e aqui não vai ter. Então, assim, realmente é bem diferente. Então, é sempre bom você pegar algo adequado Para a para a realidade, né? realidade, para o local de onde Entendi. você está inserido. Legal. Então, muita gente às vezes vai abrir uma empresa, por exemplo, com esses ideais do YouTube, de outros lugares, e às vezes não dá certo. Por quê? Porque não teve esse feedback, esse feeling do local mesmo. Entendi. Mano, já tá muito legal, eu tô gostando muito, mas bora começar do Vamos lá. começo, né? O Weber, a gente até falou aqui antes, a gente teve um leve contato, Sim, né, na sim. infância e tal. A gente já veio ter esse contato de novo agora por causa do podcast, né? Verdade. E fiquei muito, muito feliz, muito lisonjeado e tal pelo teu apoio e percebi que, cara, até comentei com Rebeca Júnior, né, que eu Eu também conheço conheço como ele, Júnior. Júnior, né, mas é, Weber. é o Weber. Cara, ele trabalha com vendas, o cara é um monstro, né? Falei assim, cara, é um monstro. Mas, mano, tudo tem um começo, né? Tem, A tem. trajetória ali, muita luta, imagino eu, muita Com certeza. dedicação. E aí, como foi, mano? Que começou pra tua vida nas vendas? Então vamos lá, começar do começo. Eu acho assim que às vezes a gente está o adolescente vai terminando a escola e começa aquela pressão de faculdade Sim. ou de saber que curso você vai cursar, que carreira você vai seguir. Tem muita pressão às vezes dos pais, né, É um, da família. é um tempo mesmo bem, bem difícil, né, Isso, pra gente, né? e não tá com a mente totalmente formada. São raras as pessoas que chegam aos 16, 17 anos, que geralmente é a idade que se você conclui ali o ensino médio, que já sabe o que carreira vai seguir, o que vai cursar e o que vai querer fazer da vida. Mas eu não era essa pessoa, eu não tinha essa certeza toda. Tanto que na época eu iniciei cursando turismo na UFMA, uma coisa assim bem Foi diferente, mesmo, né? mano. Turismo Mas foi porque tu te por interessou. influência, porque assim, eu já tinha
Desde muito jovem eu fazia curso de inglês, então assim, com 16 anos já tinha concluído o curso de inglês completo, já tinha uma certa fluência no inglês, e tinha uma amiga que estava cursando turismo, eu disse, rapaz, pode ser Tu viu uma interessante. oportunidade, tu viu ali uma Uma possível oportunidade. Exato. Eu vou unir o inglês com uma área paga melhor para quem sabe falar inglês e tudo mais. Eu pensei naquilo. Fora isso, a minha irmã, na época, tinha viajado para Portugal e ela estava trabalhando numa rede de hotéis e tudo mais. Então, querendo ou não, foi algo que pode dar certo. Fazia sentido. Né? Exato. Só que no início, geralmente você inicia no emprego nessa área, você começa bem simples. Então, eu comecei como recepcionista do antigo hotel que tinha no Centro Histórico aqui de São Luís, que era o Gran São Luís Hotel. Um hotel 5 estrelas, não tem mais lá no centro. Não tem mais. Aquele quando a gente tá ali na beira-mar, a gente olha ele lá em cima. Exatamente. Ele não funciona mais. Pelo menos não como o Gran São Luís Hotel. Não sei se mudou de bandeira, realmente eu não saberia confirmar. É bonito e até assim um negócio assim. Porque naquela área ali postal, assim. Que é muito bonito aqui de São Luís, de fato. E eu comecei ali, gente. Eu comecei ali como recepcionista. Pô, mano, legal. E incrível que passava a noite, o meu horário, como eu estudava pela manhã, então eu ficava das 14 às 22h40 e boa parte do dia em pé. O dia quase todo em pé. Cara. O gerente ficava passando assim, ó, na frente da recepção de vez em quando, então você teria que estar em pé prontamente. Só que o que eu percebi? Eu não me identifiquei com a área na época. Achei que pagava de fato muito pouco, né? Um salário mínimo para você ficar muito tempo em pé e... Eu ia gastar só com remédio para coluna. Verdade, eu ficava olhando, eu digo, poxa, o vigilante ali, o guarda ganha o mesmo que eu, passa a noite sentado, sem problema. Então, mas aí eu comecei, eu digo, não, tem que mudar. Eu preciso mudar de carreira, eu preciso ganhar dinheiro. De fato, é o que a gente precisa nesse mundo. Infelizmente, a gente tem que ter para viver bem. Essa ambição é normal. Exato. Aí, o que eu fiz? Eu, em parceria com um amigo, na época, eu estava com uns 18 anos, a gente empreendeu no mercado digital. Já naquela época, não era tão perfeito assim. Mas o que a gente fez? Eu tinha feito um curso de web design. Então, eu sabia fazer sites e tudo mais, né? Aí o que eu falei com o meu amigo? Que ano, Weber? Só pra... Cara, eu tinha 18 anos, deveria ser 2008, mais ou menos. Na raça mesmo. Começar com digital ali em 2008. Não tinha, tanto é que a nossa ideia foi, vamos colocar um site no ar. Sim. E vamos trazer tráfego para o site, visitas e tudo mais. Então a gente focava em matérias interessantes que traziam pessoas para o site. E a nossa ideia era vender espaço de publicidade dentro do site para as empresas locais do bairro. Muito legal. Rapaz, engraçado, o tempo passa, mas as coisas não mudam, né? Os conceitos, as ideias, é legal. Aí que a gente assim foi. Só que na ocasião, eu nem imaginava que eu sabia vender. Para te ter noção, eu era sempre muito tímido. Então, eu não imaginava que eu poderia vender e tudo mais. Tanto que a minha parceria com o meu sócio era, eu administro o site, eu faço a produção, alimento as matérias e tudo mais, e tu sai na rua para vender. Ele era o comercial, tu era ali exatamente. O gerencial administrativo. E a gente ficou assim um tempo, mas muito imaturo no início, né? Não tinha muita experiência. Acabou que não deu certo. Mas aí, motivado até pelo meu pai, na época, meu pai falou, meu filho, tá querendo muito trabalhar, eu conheço várias pessoas que trabalham na área de vendas de automóveis que gostaram muito, né? Porque você começa a botar o teu currículo. Aí na época eu comecei a botar, só que tá aí até um ponto, algo que a gente pode pontuar no mercado. Às vezes, quem não tem experiência, é muito difícil às vezes entrar no mercado. Porque a maioria das empresas, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e a pessoa que tá com... exatamente, aquele meme, né? Mas E aí o que acontece? Comecei a distribuir currículo na ocasião e nada, mas continuei correndo até que eu consegui vender plano de telefonia celular. Trabalhei numa loja da Oi. Promotor. Lá no São Francisco. Não, e era interno, era dentro da loja mesmo. Sim, a gente vendia lá. O foco deles, de fato, na época, era plano de telefonia, que eu vender o celular em si não era tão interessante. O importante era vender os planos e tudo mais. E assim, para minha carreira de vendas foi uma experiência muito boa. Porque o plano de celular não é algo simples de se vender. Dificilmente alguém vai numa loja de celular e diz assim, eu quero mudar um plano, quero pegar um plano melhor, quero pagar mais. Hoje em dia está mais acessível. Hoje em dia vocês sabem, hoje em dia ligação ilimitada, SMS ilimitado. Eles facilitaram, porque o povo em si ele já é preguiçoso, então
as empresas entenderam, né? Hoje está tudo mais prático, né? Mas naquela época não era assim. Naquela época você não tinha ligação ilimitada. Então, ou você era pré-pago, você ficava botando o seu créditozinho, ou você contratava os planos com certa quantidade de minutos por Que mês. tinha gente que sempre se arrebentava. Eu era um desses que passava da minha Passava, cota. né? Aí foi quando eles criaram aqueles já pré-pago, né? Você bota, tipo, limite, né? Como é que chama? Eu até esqueci o plano... Tinha o pós, Plano controle, esse mesmo, é. exatamente. Então não era fácil, até porque as operadoras sempre tiveram muita dificuldade com o atendimento. Então, geralmente, quando a pessoa ia até a loja, já ia insatisfeito com algo, com uma fatura que veio a mais, ou com uma dificuldade de O contato na serviço central. em si não funcionava, alguma coisa. Então, assim, para você vender naquela época esse tipo de plano, você demandava um pouco mais de gasto, de gogó, como a gente chama na venda, né? Entendi. Conversar, mostrar o benefício daquilo. Foi uma experiência bem bacana. E de lá, eu já migrei para o ramo de automóveis. Então ali tu te identificou Já, nesse já. tipo de relacionamento com o cliente ali. Já comecei a gostar. E principalmente assim, eu legal. acho que o maior motivador para quem trabalha com vendas é a possibilidade de ganhos. Por quê? Porque geralmente Sim, quando você sim. trabalha com metas ou com... Não tem um limite de salário, depende da sua produção mensal. Produção. Exatamente. E aquilo foi o que me encantou. De início. De fato, Legal, de início, mano. de fato foi isso. E dali eu saí para onde? Eu fui para uma loja de venda de motos. Alvorada Motos, ali na Coab. E incrível que... A operadora foi o quê? Foi Eu fiquei pouco tempo lá. pouco tempo. Eu fiquei, eu Mas acho foi que... o suficiente para tu entender. Pelo Cara, eu menos gosto entender disso o aqui. mercado, entender que quem trabalha com venda tem a possibilidade de ganhar muito mais, Uhum. até mesmo do que pessoas formadas que estão em um emprego na área delas que não tem a possibilidade de ganhos que eu teria numa área de vendas. Foi o que me deu o pontapé, foi ali. Aí de lá eu fui para essa loja de motos. E trabalhei um tempo também na Alvorada Motos. E aqui eu queria até pontuar algo interessante, né? Porque eu acho que assim, existem momentos da vida que a gente tem que tomar algumas decisões. E não são tão Certo. simples, né? Porque Verdade. às vezes a gente não conhece a longo prazo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é preciso tomar uma decisão naquele momento. Foi o seguinte, eu tinha passado na entrevista para trabalhar na loja de motos, Uhum. e eu fui sem pensar, né? Porque é um produto mais caro, uma possibilidade de ganhar ainda mais do que vendendo telefonia. Sim. E o ramo de automóveis é melhor de se vender, porque geralmente a pessoa quer comprar aquilo. Só não compra se ela não puder pagar. É um cliente que quando vai, ele já tá meio que decidido, né? Exatamente. Ele só não compra se ele não puder pagar, se não aprovar, por exemplo, um financiamento, Sim. ou se ele gostar de outra marca. Aí a habilidade do vendedor em fazer, ele Convencer ele a ficar contigo. Exatamente. Só que naquela ocasião eu tinha passado e eu tinha iniciado meu trabalho de vendas na motos. Só que eu recebi uma ligação de uma concessionária de automóveis me ligando, você vai ter um processo seletivo, você quer participar? E eu disse, quero. Porque desde o início, lembra que eu falei do meu pai, inspiração e tudo mais, e algumas pessoas que trabalharam com isso. E eu falei, não, eu vou fazer. E mesmo trabalhando, tive alguns horários, consegui fazer lá a entrevista. Aí passei na primeira etapa. Não, tu entrando na Alvorada Motos. Já estava trabalhando na Alvorada já tava Motos. Uma trabalhando. semana já. Inclusive, vendi uma moto na primeira semana. E eu fui fazer a entrevista no horário de almoço e tudo mais. Eu fui fazer lá a entrevista trabalhando na Alvorada Motos. Passei na primeira etapa. Beleza, continuei trabalhando, passei mas vai ter outra. Então, não tinha certeza de nada. Fiz a segunda, passei. Só que chegou um momento que a Alvorada Motos, na época, a parte de departamento pessoal, RH, era um pouco informal, não era tão organizado. Então, eu ainda não tinha entregado a minha documentação toda para, de fato, assinar carteira e tudo mais. Vai ficar fichado mesmo. Exatamente. Por quê? Porque como eu tive essa entrevista, eu falei, não adianta eu assinar minha carteira, se eu passar lá, eu vou preferir lá e só para dar baixa, eu não quero isso. E é que chama, né? Vai queimar. Exatamente. Aí o que eu fiz? Fiquei segurando, só que chegou um momento que a supervisora chegou para mim e disse, Weber, a gente precisa finalizar tua contratação. Eita, meu. E ali é justamente um ponto que eu estava falando, que a pessoa tem que tomar uma decisão. Porque eu fiquei naquele momento, caramba, não tá certo lá, eu ainda tenho mais uma etapa, eram 3 etapas para passar lá de entrevista. Tinha passado em 2 já, Só né? em 2. E eu precisava tomar uma decisão naquele momento. Aí eu falei a verdade para ela, eu falei, olha, gosto muito de trabalhar aqui, tô gostando, vendi uma moto na primeira semana, vendi uma outra na segunda, então tô curtindo, tô aprendendo com o pessoal mais antigo, mas eu tô fazendo um processo seletivo para uma loja de carros e eu tenho preferência. Cara, legal que tu foi franco, assim, isso é e eu achei até melhor, né? Porque às vezes a pessoa podia mentir, querer enganar. Não, eu falei, e eu tô fazendo um processo seletivo, e assim, não que eu despreze o trabalho daqui, mas se eu passar, eu tenho preferência por lá. Aí ela até falou assim, por mim tudo bem, a gente aguarda, só que eu preciso falar com o gerente e tudo mais, que ele era supervisor da nossa região ali,
do bairro. Aí ela deu uma saída, ligou, e ela voltou com uma notícia difícil pra mim. Ela falou, olha, o gerente disse que não dá pra esperar. Ou tu é fichado, trabalha logo aqui, ou tu não fica. E naquela hora, um momento de pouco tempo, eu tive que tomar uma decisão, né? Ali mesmo, Exato. naquele momento ali, eu teve que decidir. E eu arrisquei. Eu falei, então muito obrigado pela oportunidade, que eu vou arriscar lá. Eu vou, mesmo não tendo nada certo, eu vou preferir Tu arriscar. foi na intuição, que a gente precisa ter isso também, né? Eu acho, justamente isso, né? Eu acho que na nossa vida a gente tem que ser protagonista. Tem Legal. muitas pessoas que preferem ser vítima sempre, tá sempre reclamando de alguma coisa, não tá dando certo, tá dando certo. Ou fica sempre pegando a opinião de alguém. Não no sentido que você não deva pegar, tem que Sim, pegar. sim. Mas, tipo assim, tem gente que se Dependência. apega a isso pra caso der errado, culpar a outra pessoa Entendi. disso, entendeu? E eu não gosto, eu gosto de você assumir a sua responsabilidade. Eu gosto de ouvir todo mundo, todos os conselhos, quem quer que tem pra dar. Mas quem vai tomar a decisão sou eu, porque final, eu que vou arcar com a consequência de dar certo ou não. Legal, mano. E naquele momento eu tive o feeling de dizer, eu vou arriscar, agradeci a oportunidade. Inclusive, me pagaram certinho pela venda das duas motos, porque quem não conhece muito o ambiente de vendas, geralmente quando você está treinando com alguém, você apenas ajuda aquela pessoa a vender. Então, teoricamente, eu não deveria receber nada de comissão. Não seria a tua produção, né? Não seria. Eu estou aprendendo com alguém. O mínimo que eu posso fazer é a negociação que eu fechei, alguma coisa, é ajudar a pessoa que está me ajudando com conhecimento, com dicas. E ali eu arrisquei. E aí eu fui para a última entrevista lá de carros e passei. A terceira etapa. Passei. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje, que já vai fazer 9 anos. Que eu iniciei na Pátria Hyundai, justamente como assistente de vendas ali em 2012. Outubro de 2012. Sempre foi com esse grupo, com a Pátria? Sempre. Com carros, eu tô lá até hoje. Então, Comecei... essa empresa que tu passou nessas 3 etapas é ela? É ela. Nunca mais saiu, Não né? saí. E assim, aí aqui já começa a ficar de exemplo para muita gente. Comecei como assistente de vendas, como eu falei, a gente vai sempre treinando com um e com o outro, as pessoas que... E a gente cola com quem gosta de ensinar, né? Porque nem sempre, às vezes, tem gente que é bom, mas não tem didática para te ajudar, e nem quer. Tem gente que não quer, infelizmente. Exatamente. Nesse mundo, às vezes a pessoa é boa, ela tem medo de dizer o que ela faz, ela não quer contar segredos, compartilhar, né? E que eu acho uma besteira, né? Eu acho assim que quem é bom não tem que se preocupar com o outro. Você sabe como fazer, você está ensinando, você está propagando, você está compartilhando algo, né, que você conhece, uma prática. Se for ver na lógica, não tem nem por que se preocupar. Porque, pô, pessoa, eu tô aqui, eu sei, eu tô ensinando, eu tô compartilhando. Certeza. Qual é o motivo de eu me preocupar? Né? E ali, assim, eu agradeço a Deus porque eu tive sorte de ter algumas pessoas que gostavam de ensinar e que eram boas. Então eu colava nelas, aprendia. Só que eu sempre fui muito observador. Daí é algo legal para quem quer estar iniciando com vendas agora também. Eu observava como cada vendedor atendia, porque era um mercado novo, eu não conhecia sobre carros. Inclusive, quem está do lado de fora, não sei nem qual é a tua percepção assim de venda de carro. Vou já te falar. Mas o que eu tinha? Quando me falaram, pô, a meta é 11 carros, é 13, caraca. Meta mensal? Mensal de um vendedor. É? E eu pensava assim, antes de entrar, como é que vende, cara, 11 carros no mês? E agora eu vou te falar. Diga. Na minha cabeça, e todos os vendedores de carros do mundo me perdoem, eu pensava assim que, cara, eu acho que esses caras aí, eles se esforçam muito para vender 2 carros no mês. Era a percepção... No mês. Noção do total que a loja vende no mês. Quanto? Sabe, ó, agora deu uma baixada, daqui a pouco a gente pode até falar sobre esse mercado, mas a gente já chegou a vender em São Luís só a Patel 200 carros. Um mês, bicho? Num mês. Por isso que vocês olham, não tem espaço onde botar mais carro, estacionar no engarrafamento. Rapaz, tá aí o problema do trânsito de São Luís, é a Pátria que tá... E a percepção que eu tinha era essa. Então era um medo você assumir uma meta, assim, é muito... Na minha cabeça era muito difícil de conseguir. Quando tu começou a trabalhar lá e tu percebeu isso, tu ficou, meu Deus, eu deveria ter ficado lá na Alvorada vendendo moto que é mais barato. Mas aí o que eu comecei a perceber, como eu tava falando de observar? Eu via muitas oportunidades de negócio que o vendedor mais antigo perdia. Pelo quê? Preguiça, que são... às vezes não quer levantar da cadeira para atender. Às vezes uma cara feia para atender um cliente. É aquele negócio que até o mau exemplo ensina. Tipo assim, tu olha, eu tô aprendendo como não é para eu fazer. Exatamente, eu sempre pensei isso. Aí eu comecei a observar e eu pensei comigo, não me achando melhor do que ninguém, mas eu pensei,
eu posso ser melhor do que todo mundo aqui. Mano, tu tem que pensar assim mesmo. Porque tem umas coisas que eram de atitude. Eu falei, atitude eu vou ter. Entendi. Se depende só de levantar, às vezes o vendedor querendo, com medo, rejeitando o atendimento, eu tô cansado, não, nesse momento eu tô com dor de cabeça, passa para outro. Eu digo, não, que bater eu vou atender, não tem dessa. Porque em vendas é assim, quanto mais você atende, mais chance você tem de fechar. Isso é algo simples, né? É lógico, é uma lógica, né? A possibilidade de fechar uma venda. E assim eu fiz durante os meus 3 meses lá de aprendizado. Inclusive, no terceiro mês já estava vendendo pra caramba. Agora tu me falou um negócio aqui no começo e eu queria te perguntar. Tu me disse que tu era tímido. Sim, Isso não é o principal problema de alguém que quer trabalhar com vendas, né? Mas assim, aí é bom que a gente já começa a desmistificar e quebrar alguns mitos. O tímido pode vender também. Por quê? Pode. Porque venda é também técnica. E técnica qualquer um pode aprender. Então, por mais que aplicar, né? Exatamente, por mais que você não seja tão desenvolto e como eu não era aí naquela ocasião, mas com algumas técnicas você consegue desenvolver bem. E outra, com o esforço, já falei de atitude, então atitude tímido ou não tímido pode fazer. Entendi. Pode ter atitude, pode levantar, pode sorrir, pode ter uma aparência boa, uma presença. E o principal, dependendo do que você venda, conhecer o seu produto. Porque o que tinha muito lá? O cliente entrava e sabia mais do que o vendedor. Então eu não aceitava isso. Eu estudava direto, eu estudava todos os produtos, concorrência, tudo eu tinha que saber. Na minha cabeça eu preciso saber mais do que todo mundo, eu preciso saber de um detalhe que pode fechar uma venda, às vezes um detalhe no carro, uma informação de um veículo, ou no manejo do sistema, porque, por exemplo, venda de carro é um pouco complexa, porque você tem que trabalhar com a parte de financiamento, fazer aprovação, tem que tomar cuidado na hora de digitar direitinho a ficha da pessoa, informação, nome, porque uma letra errada, o banco às vezes não paga o contrato, aí tem que refazer. Aí às vezes você está formalizando uma compra, tem um sistema próprio da concessionária que você tem que formalizar, bater a conta certinho, o valor de entrada, um acessório que você negociou, algo muito... Tinha vendedor que apanhava um pouco para o sistema. E quando você não domina o sistema, você perde tempo. Você se desgasta mais do que o normal. Então, o principal do vendedor antes de tudo, ele dominar o seu produto e o sistema que ele utiliza para realizar a venda. As ferramentas, tudo. Então, foram coisas que facilitaram. Agora, voltando, algo que eu comecei a desenvolver um pouco mais o meu lado tímido foi justamente participando de igreja. Na igreja do Quatraque, na época eu era... Ou aquele corte que teve, eu falando sobre a importância da igreja na sociedade, Exatamente, porque a igreja na época tinha essa visão de líderes, tudo mais, formação, então aquilo me ajudou muito a desenvolver e a querer compartilhar, às vezes, as experiências que eu estava tendo e tudo mais com outras pessoas, e aquilo ajudou a desenvolver a minha parte oratória. Foi te desprendendo, te deixando Exatamente, tanto que dali em diante, apesar de tímido, mas a minha oratória evoluiu muito, porque eu lia também livros de oratória, eu prestava atenção nas pessoas que davam palestra e tudo mais, eu me inspirava em algumas delas. Então, passei a desenvolver bastante a parte de oratória por conta do relacionamento na igreja. Tanto que eu ia para a faculdade, já na faculdade, depois até fiz outra faculdade, eu já... Podem fazer o trabalho, eu apresento. Eu sempre gostei de apresentar. Aí, quando tu te soltou Joga mesmo, pra cá que eu apresento, nunca tive... E aí tu atribui isso, assim, ao papel da igreja na tua vida, mano. Exatamente. Que bacana, cara. A influência que eu tive ali, o desenvolvimento que eu tive ali, foi o que desenvolveu a minha parte oratória. Óbvio que não só ali, mas aquilo ali destravou. E com o estudo e a prática, a gente também evoluiu. E voltando para minha experiência na Pátria, e ali foi que eu comecei a observar como eu poderia ser melhor. Então eu comecei a ser diferente na minha atitude. E Júnior, tu começou com... Weber. Tu começou como auxiliar. Geralmente quando a pessoa entra na área de vendas, se ela for contratada direto para o setor de venda, ela começa como assistente de vendedor. Então eu ficava ali no início com um e com o outro aprendendo e auxiliando. Ele faz isso, faz aquilo, tira uma cópia ali, volta com o documento. Então essas coisas mais básicas. Mas nesse ínter sempre estudando produto, aproveitando para eu me especializar. Entendi, mas ali, Weber, tu já tinha entendido assim que aquilo ali era o teu ramo, era aquilo ali era a tua paixão. Porque assim, eu me lembro muito bem, eu acabei nem comentando, né, mas com 15 anos, como eu falei que eu tinha feito curso de inglês, lembra que eu falei que eu cheguei a dar aula particular também de inglês, né?
E quando eu fiz a última entrevista lá antes de entrar na Pato, eu fui com o gerente até Everton, até hoje eu falo com ele. Legal. Agradeço sempre, hoje ele está em Salvador e é gerente de uma das filiais da Pato até hoje em Salvador. Eu me lembro muito bem o bate-papo que eu tive com ele. Ele perguntou assim, mas por que tu quer trabalhar com venda se tu é professor? Se tu dá aula de inglês? Foi uma das perguntas que ele fez, né? Aí eu falei para ele assim, eu quero trabalhar com vendas porque eu quero ganhar dinheiro. Infelizmente no Brasil o professor não ganha. Você trabalha muito, você se desgasta. Infelizmente você desgasta a voz, a saúde de um lugar para outro e não ganha o que merece, né, um professor. E a gente vê tanta gente que fala assim que ama tanto, né, ensinar, dar aula, mas infelizmente não tem. Não tem uma reciprocidade do Estado em si, né, pela aquela profissão. E é uma pena que acaba tendo que abandonar algo tão legal, né, tão bonito. Porque senão morre de fome, né? Tudo, né? Hoje qualquer profissão nasce de um professor. Ninguém se forma em algo sem não ter um professor, né? Ainda que não seja acadêmico, né? Com a formação acadêmica, mas é um professor da vida. A base é o ensino, né? Alguém ensinou, né? E parece que isso não é tão... E naquele bate-papo ali com o gerente, quando ele me passou a possibilidade que eu tinha de ganhar, de salário, eu falei, aqui que eu vou ficar e aqui que eu vou fazer minha vida. E assim... A partir do terceiro mês eu já fui liberado para vender, eu vendi 10 carros já no terceiro mês. Terceiro mês eu fechei 10 carros. Teu terceiro mês lá... Já geralmente são 3 meses aprendendo. Aí o que ele fez lá? Como entrou eu e outras pessoas e tinha gente também muito boa que entrou comigo, no terceiro mês a gente já estava mais desenvolto e a gente sempre ficava, me libera para vender, que eu já vou dar conta, Porque a gente queria vender, porque a gente passava de fato a ganhar as comissões, né? Porque até antes disso é só o saláriozinho base do comércio. Mas assim, a tua experiência mesmo na prática, quando tu começou a vender ali de fato e tal, vender carros assim, como foi? Tu teve muitas dificuldades, muitos desafios? Boa. Imagino que tu deve ter errado muito para acertar, né, cara? Sim, assim, o carro em si, o produto carro, assim como outros, como eu estava falando, é um produto muito bom de vender. Todo vendedor que eu treinei ao longo desse tempo que eu fiquei lá e outras pessoas que eu treinei, eu sempre dizia, você está num lugar muito bom, porque a pessoa quer comprar o que a gente tem aqui. E a Hyundai, na ocasião, em 2012, ela chegou revolucionando o mercado, né? Verdade. Chegou com o HB20, que já vinha de fábrica com ar-condicionado, com direção hidráulica, que não tinha carros, você tinha que adicionar isso, né, nos carros, com airbag, com freio ABS, ela já chegou revolucionando o mercado, com design. Então, a gente vendia o HB20 sem nenhuma pessoa nem ver, só com foto. A gente não tinha o carro para vender, porque o volume foi tão grande de vendas no lançamento que a gente não tinha carro no estoque, fazia pedido. Tinha cliente que esperava 3 meses para receber um carro. Mas quando chegou esse HB20 foi um negócio mesmo. Tanto que de lá para cá, de 2012 para cá, a Hyundai ela foi a fábrica que chegou mais rápido a 1 milhão de unidades vendidas no Brasil em menos tempo. Mas ela chegou aqui no Brasil em... 2012, né? 2012, com a fábrica que eles montaram no Brasil e com a linha HB20. Para quem não sabe, HB significa Hyundai Brasil. O inicial do nome do HB20 atenta pra... E 20 é uma sigla que a Hyundai utiliza para veículo compacto. Na Europa, por exemplo, eles têm o i20, que é um veículo nesse tamanhozinho compacto. Todos os carros compactos dele têm esse final 20. Exato. E então o carro é um produto que o cliente geralmente quer comprar. Aí vai do que a gente estava conversando, a habilidade do vendedor. Se o cliente puder, eu sempre digo isso para minha equipe de vendas e para os vendedores que eu faço mentoria. Você atender uma pessoa, ele tem perfil de compra, ele tem condição de comprar, é tua obrigação, entre aspas, fazer ele fechar contigo. Não deixa ele ir para a concorrência, é convencê-lo de que o que você vende é a melhor opção para ele. Tu acha que quando o cliente ele sai e ele não compra, o vendedor ele falhou? Não, aí não necessariamente, porque nem sempre a pessoa ela vai comprar de primeiro. Um carro, por exemplo, não é como uma roupa, né? Você vai num shopping, você escolhe uma camisa, comprou, se você não gostar, você, gastei, sei lá, até que gaste muito, mas não, gastei R$100, R$200, uma camisa. Porque a gente está falando aqui de vendas de automóveis, mas na verdade essa venda se aplica para qualquer tipo de venda que você fizer, qualquer tipo de produto. Então, tem produtos que tem um alto ticket que você nem sempre vai fechar de primeira. Por quê? Demanda mais responsabilidade, a pessoa vai assumir um compromisso, um financiamento. O processo em si é mais demorado. Em si. Então, nem sempre... Agora, o vendedor erra se ele atendeu
digamos que ele atendeu bem e o cara foi pensar. Aí o cara saiu da loja, o vendedor não fez acompanhamento. Quem chama de follow-up, né? Sim, Não sim. fez aquele acompanhamento após a primeira visita. Aí isso aí é uma falha É uma terrível. falha brusca. Não tem como. Eu já tinha, fica até de dicas para você que trabalha com vendas, que às vezes precisa fazer um follow-up. Eu já utilizava um softwarezinho que eu já deixava algumas mensagens padrão salva. Por quê? Porque tem mensagem que é igual. Então, o que eu pensei? O tempo que eu perco toda vez para escrever alguma mensagem ou para digitar, a mesma mensagem sempre, não. Eu vou deixar um modelo padrão, mudar o nome e dizer, Sim. seu A tua fulano. praticidade, Exatamente. né, cara? Chegava, seu fulano, tudo bem? Web aqui da Hyundai. Você fez uma visita na loja, queria agradecer muito sua visita. O que você analisou da proposta? Ficou faltando Legal. alguma coisa para fechar negócio? Papai gostava de dizer pra mim assim, olha, tu falar com uma pessoa que tu tem algum interesse com relação a ela e tu não pegar o telefone dela, tu errou bruscamente. Mas e para vendas então, para você, independente do que você venda, você ter o contato e fazer esse contato após a visita é primordial, mas acontece de quê? De ter gente que não faz. Por quê? Por que, Aí Weber? Por que tem essa falha? Por que a aí, galera assim, erra assim? vendas é até bom a gente reforçar, porque assim, ó, geralmente não tem uma formação para vendedor. Não existe, né? Ninguém não tem um curso de faculdade que você faça, ou um curso técnico que você aprenda a vender. Então, vendo até o Flávio Augusto, que é um empresário de muito sucesso no Brasil, bilionário, inclusive Sim. ele gosta de apertar muito para esse lado de vendas. Flávio Augusto é aquele do Shark Tank? Não. O Flávio Augusto foi o que foi dono de um clube de futebol nos Estados Unidos, que o Kaká jogou lá, Orlando o City? Orlando City, que ele até vendeu agora recente. Ah, sim. Mas ele só dele ser bilionário já mostra que ele teve um Resultados, sucesso na carreira dele como empresário. E ele gosta de dizer, às vezes a pessoa vai para vendas como uma última alternativa. Tipo assim, nada deu certo, não consegui isso, Cara, legal consegue tu uma ter vaga falado de isso. vendedor para mim. Acontece muito isso. E contigo foi o contrário. Eu já busquei Muito. porque eu tive alguns contatos que falaram que poderia ter possibilidade de ganho e eu fui. Mas no geral, ele até brinca, o Flávio Augusto, que às vezes tinha mães que chegavam para ele, consegue um emprego pro meu filho, pode ser até de vendedor. Por quê? Porque vendas é visto ainda um pouco verdade, com isso, é né? verdade. Tipo assim, então muita gente não faz o processo direito, por quê? Porque não aprendeu direito, porque às vezes falta de bom senso, estudo, aprender com quem faz correto. E fora se colocar no lugar da pessoa. Você ia gostar de você ter ido no lugar e no outro dia receber uma mensagem, não é tão bom, poxa, legal, o cara valorizou minha visita. Exatamente. Tu Agora, não acha- pode falar, fica à vontade. Tu não acha que a internet, assim, o pessoal competindo pela atenção das pessoas, mudou um pouco essa questão? Tipo, hoje eu sinto necessidade de saber vender. Tu não acha que isso, a internet mudou um pouquinho esse negócio do valor do vendedor? Muito bom. Inclusive, eu vou dar um treinamento agora numa empresa e eu estava fazendo uma pesquisa e sabe um dado interessante, sabe? Foi um dos termos mais buscados no Google em 2021. Qual? O Google ele faz uma seleção e nas abas como alguma coisa, como fazer, como ser. Aquelas buscas lá. Isso. De 10, a oitava era como ser um bom vendedor e uma interrogação. Olha só. Um dos termos mais buscados no Google, isso em 2021. Por quê? Porque a pandemia aumentou ainda mais isso. A pessoa hoje em dia, ela quer aprender a vender online, ela quer aprender a vender no Instagram, ela quer fazer, às vezes, um produto artesanal na casa dela e quer aprender a vender. Então, é algo muito buscado também por conta da internet. Por conta da internet. De fato, né? de fato. E outra, a ONU também, eu estava fazendo essa pesquisa, os especialistas da ONU fizeram uma lista das 10 habilidades do futuro, que na visão deles vai se manter no futuro e vai ser cada vez mais necessário. E uma delas é negociação. Então, saber vender e negociar é primordial para qualquer empresa. Assim, na realidade, qualquer vender, pessoa, né? Sobreviver. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou fazer um curso de vendas porque eu não trabalho com vendas. Só que vender é praticamente tudo na vida. Você está sempre se vendendo. É a sua imagem que você está vendendo. A gente tá o tempo Até todo. você que é funcionário, carteira assinada, você está vendendo o seu tempo para aquela empresa. Aí, estão me pagando pouco, então você está vendendo mal o seu tempo. Você pode entregar algo a mais. Um médico não precisa vender, precisa. O médico tiver um consultório, como é que ele vai vender? Como é que ele vai conseguir cliente? A mão de obra em si da pessoa é o seu produto. Exatamente. Inclusive no MBA que eu fiz o último, tinha médicos lá. E uma das coisas que talvez você de medicina aí vai se identificar. Uma das coisas que uma das médicas falou foi, o curso de medicina ele peca porque não tem nenhuma cadeira de gestão e de vendas. Não tem. Direito também.
Não tem. Aí ela falou o seguinte, eu agora estou no desafio de gerenciar vários médicos e eu não sei o que fazer. Não sabe. Então ela foi justamente procurar um MBA na área de gestão, liderança e gestão empresarial, para pegar esse contexto. Porque imagina essa assim, deficiência aí. gerenciar pessoas já é difícil. Agora imagine gerenciar médicos, que é uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, ele se acha um pouco mais, A né? gente Não, sabe. não é nenhum preconceito com o médico, mas ele tem Não, um intelecto muito mais elevado. um status melhor, Aham. ele é o mais importante daquele consultório, né? Então, um desafio é um gerenciar desafio muito uma grande, equipe de médicos, muito com grande. certeza. Às vezes você conseguir gerenciar um médico para que ele chegue no horário, para que ele então, querendo ou não, é muito difícil e é uma das coisas que sente quem trabalha nisso, porque não tem esse curso. Não se tem sente cadeira nessa preparado, área, né? não tem. Cara, agora o que ficou na minha cabeça ainda agora, que até voltando um pouquinho, que tu falou sobre essa cultura de tratar o profissional de venda como a última opção, né? Exato. E aí é por isso que em algumas situações surge uma pessoa que se destaca, assim, né? Porque olha para aquilo ali e diz, não, isso aqui não é o fim do mundo, na verdade isso aqui, tu viu isso como uma oportunidade. É um mar de oportunidades financeiras, até por isso que a gente inclusive. vê muitos vendedores, eles acabam passando pra gente essa imagem porque eles mesmos constroem isso, de que é um negócio ali, tá bom, eu Exatamente. tô Eu tive até aqui. uma experiência bacana, né? Pensando por esse lado agora, eu fui outro dia num salão aqui de São Luís muito, muito chique, muito arrumado, né? Por agendamento, aí foi mais uma amiga minha, agendou e tudo. Aí a mulher lá lavando, a cabeleireira lavando o cabelo dela, ela perguntou, tu és médica? Ela olhou assim pra mim, já com aquele receio, eu sou vendedora ou não? Aí ela falou Cara, assim, bem que baixinho, coisa. não, eu sou vendedora. Aí depois, quando a gente saiu de lá, ela, eita, Val, fiquei com vontade de dizer que eu era médica mesmo. Né? Chique no salão, Cara, dizendo que eu sou vendedora. Você é bem tratado, viu? E é um negócio cultural que tem que ser mudado, né, Weber? Tem. Porque assim, eu até brincava, às vezes eu atendia um cliente, aí ele ia numa outra marca e depois voltava e dizia, cara, não gostei do atendimento lá, por isso, por aquilo outro. Parecia que eu tava fazendo um favor pra eles em estar indo lá, né? Acontece Cara, isso muito, aí né? chateia muito o consumidor. Aí eu até brincava com os clientes, eu falei, que bom que existem vendedores ruins. Nesse Que bom caso, que tem né? gente que não faz o trabalho direito. Por quê? Porque quem faz direito vai pegar uma boa fatia. Tem até eu tava até vendo recente um vídeo do Thiago Concer, que ele dá muito treinamento de vendas no Brasil, ele já tá há um bom tempo. E ele tava falando, existe um terço dos clientes que eles não vão comprar. Não vão, porque não gostaram, não tem condição de pagar, então você não vai vender para todo mundo, não tem Entendi. como, né? Existe um outro terço que é já de que para você vender, você não precisa fazer muito esforço, porque o cliente já quer comprar. Que tá aí outra coisa que mudou com a internet. Hoje em dia, segundo os dados do Google, a pessoa ela pesquisa tudo pela internet e no máximo ela vai em 2 lojas diferentes para olhar aquele produto. No caso, por exemplo, de carro ou de algum outro produto que tem concorrência no mesmo segmento com marcas diferentes. Então ela pesquisa muito e vai já quase decidida a comprar, porque já pesquisou, já viu vídeo, já viu indicação, já viu reclamação de... No máximo, o consumidor vai em Em dois. duas, pela pesquisa do Google. Pesquisa é uma média de 90 dias, a jornada de compra, geralmente, pelo menos no meu segmento de carros, 90 dias. Sim. Mas no seu segmento aí do que você trabalha, vai ter um tempo, mas ele vai pesquisar muito na internet. Muito, muito. Então existe um terço que já vai comprar, porque ele já pesquisou, ele já quer comprar. Então, independente do vendedor ser bom ou não, o cara vai comprar. Certo. Ele já está decidido. Agora existe o último terço, Sim. que aí só vai vender quem faz o trabalho direito, que é um profissional de fato de vendas. Esse último terço é o que depende de um atendimento melhor, depende de um conhecimento melhor do produto, Entendi. depende de um conhecimento de técnicas de vendas. E aqui eu já aproveito para quebrar outro mito aí na área de vendas. Tem muitos, né? Tem. O outro mito é atender bem vai dar no mesmo de vender bem. Basta atender bem que você vai vender bem. Isso não existe. Não existe. Não é regra. Não é isso. regra. Por quê? Atender bem no sentido de que fui cortês, fui educado e fui simpático. Certo. Mostrei o produto. Mas não necessariamente vai significar que você vai vender para essa pessoa. Não converte em venda. Não converte. Aí eu vou contar até uma história aqui. Um cliente chegou numa loja de shopping, inclusive de telefonia celular. Chegou lá para olhar celular, ele queria comprar um celular, um senhor. Uma jovem atendeu ele, uma menina, mostrou vários celulares, aquele senhor olhou vários e saiu. Não, eu vou dar mais uma olhadinha, né? Eu gosto de dizer isso, né? Vou dar mais uma olhadinha. Aí a jovem, não, tudo bem.
Passou-se aí uns 15 a 20 minutos, aquele senhor retornou nessa mesma loja com uma sacolinha na mão, já de um celular, que ele comprou em outro lugar. Velho migueloso. E ele chegou procurando a mesma menina que tinha atendido ele há pouco, chegou assim, oi fulano, tudo bem? É porque eu comprei esse celular na outra loja, mas eu gostei tanto do teu atendimento, que eu vim aqui pedir só pra você me ensinar como é que usa melhor. Cara, que coisa. Ou seja, ela foi educada, ela foi cortês, ela foi carinhosa com o senhor, alguma coisa assim, mas ela não teve o que a gente chama do fechamento da venda. O que ela teve de volta foi o que ela Só o proporcionou. Carinho. O carinho do cliente ela teve de volta, né? Foi justo, né? Exato. Só que aí, quando ele foi em outra loja, com certeza o outro vendedor, quem atendeu, já teve uma técnica de vendas Entendi. mais apurada. Pra fechar, fazer, porque assim, Fez a diferença, né? Talvez tenha atendido bem quanto, né? enquanto mostrar produto, enquanto ser educado, mas às vezes na venda tem algo que a gente chama de técnica de vendas, que ela vai te ajudar no fechamento. Fechamento da venda especificamente. Inclusive, até deixar registrado que eu estou terminando de escrever um livro sobre técnicas Sério, matadoras Weber? para o fechamento de vendas. Tu vai ter que presentear o podcast. Vamos sim. E, inclusive, já um está livro, quase isso. concluído. Eu acredito que até maio já está disponível. Eu vou vender ele em forma de e-book apenas, vai ser só Legal. online. Legal. Mas eu já vou trazer justamente como a gente estava comentando, a questão da experiência prática Uhum. e do que funciona de verdade. Então eu vou vai ser até botei lá em cima, segredos revelar. Vou revelar tudo o que eu utilizo para fechar a venda e vai ser muito bacana para quem se Legal. interessar. Quiser fazer, como é que fala? A pré-reserva, pode ir lá no É. Instagram, @weberjúnior, né? O Del depois bota aqui. Sim, no- coloca o Bota o arroba arroba lá. lá e pode ir lá. Eu tenho interesse na pré-revenda e tudo mais, na pré-venda, que com certeza vai ter um preço melhor para quem se inscrever na pré-venda, né? Beleza. Mas legal. vou estar anunciando lá no Instagram, em breve vocês podem. Sensacional, mano. E então tem algo que assim, a neurociência ela evoluiu muito. E existe uma área específica que chama de neurovendas. Ou seja, são estudos de neurociência para entender o comportamento Entendi. de compra do consumidor. E de acordo com os estudos da neurociência, 95% das compras elas são influenciadas pelo lado emocional do cérebro. Verdade. Então, 95% de compra é o emocional que vai decidir. Então, por E que a- a simpatia não é decisiva? Por quê? Aí isso é que eu vou apertar. Entendi. Porque ela só mostrou o carro, ela mostrou o celular, ou o que ela estava vendendo, só que ela não chegou em momento algum. O que é que está faltando? Aí vai entrar a habilidade do vendedor. Seu fulano, por que isso não... Vamos levar esse celular agora. É por isso que eu quero entender, porque já que a gente tem que se aproveitar do consumidor que ele é emocional, Como fazer isso, né? o vendedor ele tem que entender isso e como é que ele entende. Exatamente. Então vamos atentar nisso. Existem algumas técnicas de vendas que a gente faz o seguinte, por exemplo, se ele olhou um celular, falou, vou pensar, mas por que você vai pensar? Qual foi o que você não gostou nos celulares que eu lhe apresentei? Tem algum recurso a mais que o senhor queira que não tem nesses que eu lhe mostrei? Por quê? Porque você vai começar a entender o que está fazendo aquela pessoa pensar. Foi o preço? Porque se você não perguntar, ou a pessoa vai dizer, vai pensar, tudo bem, beleza, até mais. Você não perguntou, você não sabe nem o que fazer para melhorar a proposta. Esse é o problema. Pô, tu não perguntou, então tu não tem. Perguntou, exatamente. E o vendedor tá ali, por quê? Porque existe margem. Porque se o valor do celular tá 3 mil lá, com certeza o vendedor pode fazer algum tipo de negociação, melhorar o preço, melhorar o parcelamento. Ele tá ali para isso. Se não puder fazer isso, não precisava de um vendedor. Bastava. Então ele tá lá. Às vezes a pessoa não gostou, por quê? Talvez ele não comprou com a vendedora lá, tava 3.200 na dela, ele comprou por 3.100, um exemplo. Mas ela poderia ter feito 3.100 ou 3.000 até, mas se não perguntar, Não instigar ali. não instigar, por isso que a maioria dos clientes vai pensar. Outra coisa, o cliente diz que vai pensar. Por quê? Porque o vendedor não deu nenhum motivo para ele fechar a compra naquele momento. Entendi. Então, Agora, assim, um exemplo. Por que eu devo comprar esse celular agora? Assim, na cabeça, ele não vai fazer essa pergunta, o cliente, mas o vendedor tem que entender que tá isso na cabeça do cara. Não preciso disso agora. Aí aqui eu já queria até fazer um corte. Existem 5 obstáculos para uma venda. 5. Principais, assim, né? De Sim, regra geral sim. que se aplica a qualquer negócio. O primeiro, a falta de necessidade. O pessoal pode gostar muito do celular que ele olhou lá, por exemplo, ou de outra coisa, mas ele acha que não é necessário para ele naquele momento. Não, eu não preciso, eu já tenho o meu aqui, tá dando conta. É um primeiro obstáculo que o vendedor tem que trabalhar. O outro, falta de desejo. A pessoa pode sentir necessidade de comprar o que a pessoa vende, mas ela pode desejar de outra marca. Eu necessito de um celular, por exemplo, que a gente estava falando de celular.
Mas eu desejo comprar um Samsung, eu desejo comprar um Xiaomi, eu desejo comprar um Apple. Então vai do vendedor vencer essa barreira e fazer o cliente desejar o produto dele. O outro obstáculo, falta de confiança. Às vezes o vendedor não confia Falta de o cliente confiança do cliente. Sim, certo. Aí o cliente ele pode não confiar no vendedor, na palavra do vendedor, que, abrindo aspas, né, criou-se muito esse vendedor enrolão, vendedor é isso, tudo mais, né? Então ele pode não confiar no vendedor, ele pode não confiar na marca do produto que você vende. Ele pode achar que dá problema, ou ele leu alguma coisa que alguém disse que não era bom, ou ele leu, por exemplo, no caso de veículos, de carros, ele acha que as peças são caras, que a manutenção é cara. Então, é outro obstáculo que o vendedor tem que vencer, a questão da falta de confiança. Falta de confiança. Porque ninguém compra se ele não confiar. Tu falou 4 barreiras. Já falei aí, 3, né? acho que 3, né? Falta de necessidade, desejo e confiança. Isso, falta um. Aí falta de dinheiro. Mas a pessoa não compra porque ela não tem condição de Que comprar. essa aí poderia ser a primeira, né? Só que às vezes a pessoa, ela acha que não pode, mas você pode dar opções de pagamento. Condições, né? Condições, às vezes você só quer oferecer de 3 vezes no cartão, ela tem condição de pagar mais em 5, em 6. Então você tem que negociar e vencer essa barreira. Entendi. E a última é a falta de pressa, que era o que eu estava comentando há pouco. A pessoa pode gostar de tudo e achar que não precisa daquilo Que agora. não precisa, entendi. Então o vendedor tem que trabalhar nisso, em dar motivos para a pessoa decidir naquela hora. Se eu falando, ó. Aí assim, o vendedor tem que trabalhar com sinceridade, com verdade e com aquilo que ele de fato vende. Eu não tenho como abordar todos os segmentos. Pelo que eu entendi, Weber, se ele trabalhar nesses 5 pontos, ele sempre trabalhar isso aí em cima do potencial cliente ali, no mínimo ele vai ter todas as respostas. Mais chance de pelo menos atuar no que está pendente daquilo. Pelo menos ele ter êxito ali na tentativa de venda. Exatamente. Né? Pode ser que ele não venda? Pode. Mas aí o cliente chegasse e dissesse para a vendedora lá, por exemplo, foi o preço, um exemplo, que a gente comentou 1.100. Ou então, não, eu queria que tivesse a câmera frontal tivesse tantos megapixels. Ela deveria ter um celular semelhante. Então, entender o que está faltando. E outra. E os motivos para fechar na hora esse celular, ele custava tanto, hoje ele está por tanto. Até tal data ele vai estar nesse preço. Se o senhor não decidir nesse período, né, hoje ou aqui amanhã, infelizmente não tem como manter a mesma condição. E é fazer uma negociação para o momento, ou no máximo dar um dia, dependendo do que você venda também, né? Mas dar criar um cenário de que é de fato necessário. Entendi. Weber, assim, para quem hoje, como a gente acabou de falar, a própria pandemia forçou muita gente a querer buscar mais conhecimento a respeito de venda, né? Hoje, assim, qual é o conselho que tu dá para quem quer trabalhar nessa área, assim, nesse setor? Pronto. Eu acho que hoje, assim, a internet também, ela popularizou muito a questão do YouTube, as redes sociais, e tem muita gente boa já nesses lugares que também dá dicas bacanas, né, sobre vendas. Eu acho que a pessoa tem que aprender sobre persuasão, existem dicas que eu estava até puxando uns dados quando eu estava escrevendo o livro, que 60%, é muito, né? 60% dos vendedores medianos, ou que não batem as metas sempre, eles desconhecem totalmente as técnicas de vendas, por exemplo. Isso que a gente está conversando aqui. Exatamente, não conhece, ele não sabe, não tem quem ensine para ele. Ele vai na raça, né? não vê o outro, mas ele não para estudar isso. E existe, como eu estava falando, existe a neurovendas, que cientistas muito capacitados já estudaram a mente do consumidor e entenderam o que ativa. Por exemplo, existe o que a gente chama de gatilhos mentais. Sim. E o gatilho mental pode ser utilizado nas vendas, assim como no dia a dia, no relacionamento diário, relacionamento e tudo. E existem vários gatilhos. E um deles, que eu estava falando da questão da falta de pressa, você consegue vencer esse obstáculo usando o gatilho, por exemplo, da escassez. Por que às vezes a pessoa ela é tentada a comprar algo de imediato? Porque você botou lá, últimos dias com IPI reduzido. Últimos dias com ITBI e cartório grátis, para quem trabalha com imóvel. Ou, sei lá, últimas unidades nesse preço. E estratégia ali para... Esse tipo de gatilho cria um senso de urgência na pessoa para tomar uma decisão. Então, o vendedor que ele não se utiliza disso, vai acontecer como aquela vendedora lá. O cara vai pensar, vai comprar em outro lugar e passou, perdeu. Tu tem alguma... tu tem alguma técnica assim que tu sabe assim, toda vez que eu faço isso aqui é 90% de...
Assim, Existe isso? Tipo, fala pela tua experiência, sim. né? Aí, assim, cada segmento vai ter um tipo, né? Entendo. Aí é o que eu sempre digo também para o pessoal que eu dou mentoria. Conheça muito bem o seu perfil de público-alvo. Por quê? Porque cada segmento já existem algumas objeções que são costumeiras. Entendi. Então, o cliente, por exemplo, que compra carro, ele já vai ter na cabeça dele as principais objeções. Manutenção é barato ou caro? A revenda do carro é boa ou ruim? É o comportamento do teu cliente que tu já... É normal, são as principais objeções. Ele vai pensar, a revisão, será que é caro manter esse carro com o tempo? Esse carro é econômico ou não? Então, no ramo que você trabalha, existem já essas, na cabeça do principal público-alvo seu, já existem essas objeções. Entendi. Só que aí tem vendedor que ele não se antecipa nisso. Aí é outra falha. Primeiro que não estudou, né? Não sabe nem o que o cara vai... Não pensou. E aí a gente já desmistificou aqui que não existe essa de que o vendedor ele não tem o que estudar, né? Tem Pronto, muita tem coisa, muito pro cara- material, pro cara muito se material. preparar, né? Tem muito. E inclusive o livro vai estar bem legal. Tanto para quem já é do mercado, como para quem quer entrar, tem como entrar, querer se preparar Tem antes, e né, ajuda cara? muito em tudo, no seu relacionamento diário, às vezes na forma que você se relaciona com outras pessoas, porque você negocia sempre, você está sempre negociando, diariamente você negocia, até como a gente estava falando, o próprio comprador é importante conhecer. Poxa, por exemplo, tem gente que não Exatamente. sabe, eu vou comprar um celular, eu não sabia que o cara poderia dar um desconto a mais, eu nunca imaginei. Então Entendi. existe isso, é bom entender, ajuda a pessoa na negociação de compra também. Esse papo aqui acaba que ajuda os dois lados, né? Tanto como quem tem interesse em trabalhar com vendas e atua com vendas, como o próprio consumidor ali, E né? como tem muitas pessoas, como a gente estava falando, que não se interessam em estudar, em aprimorar isso, tem outro dado interessante também que eu puxei quando eu escrevi o Puxa, livro, que 80% dos vendedores eles estão insatisfeitos com os ganhos deles. 80% dos Uma vendedores. pesquisa, né, até registrar que a revista Venda Mais fez, né, Sim, sim. com vendedores, na época até que ainda se entregavam revistas físicas, né, para pessoas. Hoje em dia eles estão mais com assinatura online. 80% estão insatisfeitos. Mas por quê? Porque vende pouco e ganha pouco. Vendas, para você ganhar bem, você tem que vender bem. Agora, por que vende pouco? Porque não estuda, não se prepara, não aprende. E ainda dessa mesma pesquisa, 20% eles não têm sequer um preparo de planejamento diário e semanal. Ou seja, ele Cara, não não tem o sabe, mínimo. não tem o mínimo, ele não sabe quantos clientes ele precisa atender para fechar um negócio. Por exemplo, a pessoa que ela tem que ter essa média, poxa, porque o vendedor ele recebe muito não. Né? Ele recebe muito não e ele tem que aprender a lidar com o não. E o não nem sempre é um não quero comprar. Às vezes o não é uma objeção e você tem que entender por que ele disse não para você naquele momento. Aí que é as perguntas que a gente estava falando. Então, a pessoa não sabe, às vezes eu preciso atender 10, a cada 10 eu fecho um. Ou seja, você sai, então você já tem, meu fechamento é 10% do que eu costumo atender. Aí a pessoa que não faz esse cálculo, ele atende um, ele recebe o não. Ele atende dois, ele recebe o não. Então apenas na sorte, né? E a pessoa não sabe Aí ele como desanima. é que tá. Desanima. Ele desanima. Aí ele acha que não. Aí o próximo cliente que poderia ser o cliente que ele fecharia, ele deixou outra pessoa atender, outra pessoa vai e fecha. Porque simplesmente ali, se a gente for ver, ele não é um vendedor organizado. Exatamente. Ele não tem o mínimo de preparo, né? Entendi. Weber, acho que ele escapou da minha pergunta, né? Dele contando Repete aí, eu fugi, né? Um segredinho aí, assim, infalível. Mas não, deixa... Não, mas vamos lá, eu acho que dá pra citar. Não, eu queria te perguntar se tu é aquele cara assim, que quando tu vai em outras lojas, tipo, vai numa loja comprar uma roupa e fica observando e tal. Porque, sempre. Mano, eu vou falar aqui por mim. A gente ainda vê, assim, muita falha, assim, em vendedor, né? Assim, a forma de atendimento. Demais. Eu não sei. Isso. Eu não sei, eu queria até ouvir a tua opinião, sim. né? Mas assim, a gente vai em alguns lugares, a gente é tão bem atendido, em outros é um negócio péssimo, né? Eu acho assim, em São Luís, de fato, né, o pessoal reclama muito e quando eu vou nos lugares eu realmente observo muito. Eu observo a postura, a forma que a pessoa atende, a forma que a pessoa te olha, te observa, as palavras. Às vezes você vai num lugar e você vai tentar negociar um desconto e a pessoa, não tem como, é tabelado.
Claro que tem, sempre tem. Você desperdiça um cliente às vezes por isso, porque o vendedor não está preparado para receber. E nessas tuas observações, assim, o que tu percebe, assim, que é maioria, assim, que é um erro que tu vê A sempre? maioria, o que é mais perceptível são os erros que a gente chama de soft skills, são de postura, de Entendi. habilidades comportamentais. Como eu falei, que foi quando eu observei também quando eu entrei na loja. É vendedor Ah, lá no começo. Tá? indisposto, vendedor que o cliente entra, ele faz uma cara feia, ele não deveria estar ali na realidade. Não é a praia Não dele. é. E dependendo do que a pessoa venda, as técnicas. Tu Não tá todo com mundo outro conhece. dado aí Tô pra com outro gente, dado né? aqui, Manda aí. porque existem 3 tipos de vendedores. 3. 3 tipos. Assim, de forma geral. O preguiçoso, o bom e o juiz. Quando você vai negociar, existem 3 formas de apresentar que vão caracterizar 3 tipos de vendedores. Existe o vendedor técnico. Então, ele é o nível mais raso esse, apesar de parecer um nível Pô, tu técnico. falou técnico, já precisa. Pô, o cara Mas por que é um é o nível mais raso. raso? Por quê? Porque é um vendedor que ele está focado na característica do que ele vende, nas informações técnicas. Entendi. É até meio que engessado É ali, um cara. exatamente. Para celular, não. Essa tela é Gorilla Glass, eu não sei o quê. Ou seja, só informação técnica. Para carro, por exemplo, esse carro tem ar-condicionado, direção, vidro e trava. Esse é o nível técnico mais raso. Existe o nível intermediário, que é o do funcional. Por quê? Ele não só mostra a informação técnica, a característica, como ele informa a função daquilo para o dia a dia da pessoa. Por quê? Porque consumidor nenhum compra característica, ninguém compra, as pessoas compram benefício. Entendi. Aí o que acontece? Por um caso de carro, o cliente não compra um carro porque tem a direção, ele compra o ar-condicionado por quê? Porque proporciona a ele um conforto maior. Você falando no seu dia a dia, você já pensou meio-dia. Você saindo do seu trabalho lá para almoçar em casa, naquele calor, não, seu carro vai estar com ar-condicionado. Se eu tenho um motor turbo no seu carro, ele vai proporcionar mais economia. Porque as pessoas compram, é isso, é o benefício, é a economia, Benefício. é o conforto, é a liberdade. Então, Você não precisar ficar numa parada de ônibus. entendi. Então, desses 3, Esse é o segundo, esse é o segundo. que é o nível funcional. E Funciona. existe o nível hard, o nível lindo aí, né, de vendas, que vai pegar aquele 1/3 que a gente comentou, de clientes. Que ele vai vender o intangível. Que é algo que não pode ser tocado. Quem vende o intangível não tem preço. Uhum. O que é o intangível? É justamente isso. Um exemplo, a pessoa... Que ganha não é ali no emocional, né? No Também. emocional, exatamente. Um Entendi. exemplo, digamos que aqui é uma Ferrari. Por que a pessoa compra uma Ferrari? Ele compra a Ferrari porque tem ar-condicionado, direção? Não compra, ele compra E porque... nem muito menos por valor. Não é o intangível, é o que a marca proporciona para ele, é o status, é ele se achar que ele está participando de um grupo seleto de pessoas que têm aquele Entendi, carro. então. Por que as pessoas compram o iPhone, por exemplo? Eu já ia te pontuar isso, porque a Apple nunca colocou preço de nada dos produtos dela nas propagandas. Não sei se vocês já perceberam, não tem preço. Eles fazem um negócio assim, botam o celular, parece assim uma cena de novela das 9, assim, que a pessoa fica olhando ali, aquele negócio bonito E e vende. quem é técnico, quem entende de celular, sempre diz, o iPhone ele não tem o que é de mais top no mercado, às vezes, em termos de configuração. De sistema, né? Existe muito especialista que diz. Que pra mim, posso estar errado, a câmera pra mim é excelente. Sim. Mas tem, principalmente essa galera de game aí, eles Quem têm manja mais muito informações chega do a que a dizer assim, gente. pô, Samsung top, hoje em dia a tela dele é Cara, melhor. eu tenho um amigo, não sei se você conhece ele, Dani Everson. Acho que eu já ouvi falar. Ele é TI. Pelo nome ele... A gente vive num embate que ele gosta de sistema Android, né? Sim. E a gente fica nesse negócio de Apple, iOS, Android, e ele defende com unhas e dentes que tem sistema melhor que o iOS Pois e tal. então, quem conhece, quem de fato é técnico, talvez diga isso. Mas por que a pessoa compra o iPhone? Tem muitos casos que é status, tem gente que compra por status. Poxa, sim, é muito sim. melhor você estar com o celular, já tira aquela foto no espelho assim, né? Com a maçã. E outra, o intangível que é o celular que não trava. Isso aí não é um celular bom, um celular duradouro. É um celular que desvaloriza menos com o tempo, você consegue revender depois dele. Assim como o café, por exemplo, o Starbucks, né, que é muito conhecida no mundo, no Brasil. Né? Por que a pessoa paga 12, 20, 30 reais às vezes num copo de café? Né? Porque a marca ela conseguiu chegar no status que ela vende o intangível.
O pessoal faz questão de pagar para tirar foto só com aquele copo ali. E com seu nome ali, né? e tal. Exato. Então, o vendedor, o nível hard é esse. Ele vende o intangível. Ele vai vender o que o carro proporciona, o que o produto que a pessoa venda vai proporcionar no dia a dia, de fato, da pessoa. Tá É acima de valor, de informações acima de tudo. técnicas e tudo. Pô, mano, bem. Porque bem é o que eu sempre legal. digo. Tem gente que acha isso. O cliente não compra um produto. Ele não quer um produto. Ele quer o que o produto, a transformação que o produto vai dar para a vida dele. Geralmente, todo cliente, todo consumidor tem uma necessidade, né? E Exatamente. se o vendedor não entender isso, né, Weber? Aí É tá isso que complicado. E daquilo que tu falou, existe algo que é infalível. Existe alguns gatilhos mentais que são os mais utilizados no mundo e que no dia a dia, de fato, surtem efeito. Comentei há pouco do gatilho da escassez. Da escassez. Escassez funciona muito. Pode ser escassez de produtos, pode ser escassez de acesso, tá limitado a tantas pessoas. Uhum. Tem uma série de formas de utilizar a escassez. Tem até eu estava vendo um episódio de uma empresa americana da área de hamburgueria. E sabe qual a escassez que eles criam, que gera muito movimento? Eles limitam a quantidade de hambúrgueres da noite. E para a pessoa comer na noite, ela tem que comprar antes o ticketzinho dela, limitado, eu não lembro agora o número, digamos que 50, 60 ou 150. Antecipa a compra dela. Esgotou, ninguém come. Isso cria na mente das pessoas que é muito bom, porque se esgotou é porque muita gente está comprando. E cria o senso de urgência deles venderem sempre, porque a pessoa vai estar comprando antes do horário. Tipo, quem não conseguiu comprar hoje, é Perdeu. certo que amanhã ele vai comprar. Exatamente. Eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou comprar. Amanhã eu tenho chance de comprar. E eu tenho chance, que nem é certeza. Isso é escassez. Entendi. Outro gatilho que funciona praticamente sempre. A gente chama de prova social. Como é que funciona o gatilho da prova social? Você chega numa cidade, vou dar um exemplo. Você chegou numa cidade que você não conhece. No primeiro dia ali. Você chegou à noite e quer jantar. Você vai numa rua, tem um restaurante muito movimentado e tem um outro que não tem quase ninguém. O que na mente o cérebro vai pensar qual que é bom e qual que não é? O que está movimentado. Exatamente. Né? Exatamente. Prova social é isso. Então, Entendi. um exemplo, quando eu chego para o meu cliente que compra carros, por exemplo, e eu mostro que o HB20, 2 anos seguidos, ele é o carro mais vendido do Brasil, isso já é um gera dado. algo ali no cliente, Se eu falando, né, cara? se esse carro é o mais vendido do Brasil, é porque o carro é muito bom, o carro não dá problema, porque a garantia é boa, por isso, por aquilo outro. Ou seja, já passa um senso de qualidade. E as pessoas, elas são assim, né? Quando todo mundo tem, todo mundo quer, né? Tem esse Porque é o negócio efeito também. manada, né? Exatamente. E a prova social trabalha nisso. Então, quando você mostra... quando você chega, por exemplo, uma pessoa para combater algum tipo de objeção e você diz, seu fulano, inclusive, quase todos os clientes que eu atendo, eles têm esse mesmo pensamento que o senhor. Eles acham que não vale a pena comprar um iPhone, por exemplo. Ele joga assim mesmo. Digamos que eu fosse vendedor de celular. Sim. 80% dos clientes que eu atendo, eles acham que não vale a pena comprar um iPhone pelo preço, porque tem celular mais barato. E eu vou te dizer, de fato tem. Só que o iPhone é melhor, aí eu vou dar os argumentos daquilo, né? Então vale a pena por isso, por aquilo outro. Quando você diz que 80% tem e que você conseguiu converter esses 80% de que vale a pena, a pessoa diz, não, pô, se todo mundo tem e entendeu que realmente vale a pena, é porque vale a pena. Então, querendo ou não, você usa a prova social, as outras pessoas estão decidindo que vale a pena comprar algo, a pessoa vai entender que sim. Entendi, mano. Mano, mudando aqui um pouquinho, Bora. vamos falar aqui desse tempo de pandemia, né? Nós passamos Difícil. 2020, 2021 aí, graças a Deus, acho que a gente tá saindo. Tá rolando um áudio aí, tá? Eu não tô entendendo de onde tá vindo isso. Não, deve ser, é do computador, abre o Spotify aí dele, deve estar... Sim, mano. Grande? É, do grande. 2 anos aí de... Graças a Deus a gente tá saindo aí dessa pandemia. Como é que foi pra ti? Como é que foi pro mercado, na verdade, né? Um período bem difícil, né? Inclusive, até conversando com um amigo, a gente até falou, poxa, a gente deveria ter registrado aqueles dias assim, tipo assim, você sair para trabalhar e você filmar, ninguém na rua. É um negócio assim absurdo, né? Sim. Você que era acostumado a atender, a ter um fluxo, a ter pessoas na rua, você tem que sair de máscara. E o mercado que eu trabalho, né? Hoje eu sou gerente lá da loja, uma das filiais da Pátio, mas na época da pandemia eu ainda estava como vendedor, já migrando para assumir uma loja.
E chegar para trabalhar, o que a gente fez? Deu férias coletivas para muita gente, a empresa deu. E alguns, infelizmente, ficaram pelo meio do caminho. Tiveram que demitir, porque não tinha como. Teve, né, cara? Imagina como a gente estava falando. Uma loja que vendia 200 carros, passar um mês praticamente sem vender nada. Que fechou, né? Teve aquele lockdown mais sério, que de fato teve que fechar, parar tudo. Então, acho que, se eu não me engano, a gente estava no meio de um mês que precisou parar tudo Foi, mesmo. me lembro. Aí Parou por uns 15 dias, não foi? Exatamente. Aí o que você pensa? Quem trabalha com venda sente ainda mais. Por quê? Porque você depende da sua produção. Então, se você não vende, você vai ter um salário menor também. Então, você estava acostumado a ter, quem vende bem, acostumado a ter um salário num patamar, e do Despencou, nada né, não poder cara? vender. E ter contas para pagar, ter família para manter. Já tem um padrão de vida, né? Baseado no que você costuma ganhar. E ainda diminui aquilo ali, Aí, né? na época lá, a gente ficou com bem poucos vendedores atendendo à distância online, né? Eu fiquei nessa época, então, inclusive, eu fui um dos poucos, eu e mais 3, e na época o gerente que era da loja que eu tava, nós 5. Trabalhando remoto ou Trabalhando de indo forma pra... remota, a gente chegava aí pra loja, né, com todos os cuidados, ficava recluso lá, até porque Sim. tinha que mandar foto do carro, mandar um vídeo. Mas, assim, a sensação muito Muito estranha, estranha, né? e o baque, e a incerteza, será que vai resolver daqui a um mês? Será que vai... É uma Todo mundo bronca. achava que ia passar logo, E, né? meu Deus, tem apartamento para pagar, tem carro, tem plano de saúde, tem filho, tem isso, aquilo outro para manter. Como é que vai ser daqui a algum tempo? Cheguei a pensar em pedir conta, de verdade, da empresa. Porque eu digo, Mas, se eu cara, deu pedir uma conta, crise, assim, todo mundo, né, cara? Sem saber geral, o que ia geral. acontecer. E, graças a Deus, assim, quando passou esse período mais sério, a gente continuou trabalhando remoto, com algumas liberações a mais, né? Foi até bom ainda conseguir vender 15 carros em um desses meses, que estava difícil. A Mano, loja, cara. A loja vendendo bem menos, obviamente, que o Uhum. normal, mas eu consegui vender 15, tem vendedor que vendeu 9, tem vendedor que vendeu 7, tem vendedor que vendeu 10, desses 5 que estavam trabalhando, Tava né? escapando ali. E assim, agradecer também a empresa em si, porque fez um comissionamento diferente também, né? Entendi. Proporcional à realidade, Se ao adaptou, momento, né? Ao exatamente. momento. Mas teve uma hora ali que, pô, a gente pensava que seriam alguns meses. E depois, E não, estendeu. acho que a gente vai ter que tocar o barco desse Aí, jeito aqui aí é mesmo. outra coisa, né? Que não só um vendedor, mas você na vida, em tudo, tem que se adaptar, né? Quem não se adaptar acaba ficando pelo meio do Fica pra caminho. trás, né? Quem demora a se adaptar, quem tem resistência com isso, fica pelo meio do caminho também. Então eu acho assim, algo para mentalidade, para mindset tem que se adaptar rápido. Rápido. E não adianta você ficar com birra, dizer, não era assim que eu fazia, não é assim que eu quero, porque eu era acostumado a fazer de um jeito, que é outro momento que a gente está vivendo agora. Por exemplo, no mercado automotivo, subiram muito os preços dos produtos. Sim. Subiu por quê? Porque as fábricas estão com dificuldade de produção, ainda decorrente da pandemia, Uhum. dificuldade de peças, componentes, E ainda vem essa guerra aí, que acho que de mas a certa guerra que ainda forma, prejudicou mais a questão de distribuição, de distribuição, petróleo, subiu o combustível, né? transporte de É tudo outro ficou mais momento que eu caro. sempre digo para minha equipe de vendas lá. Mudou. O público que compra hoje carro mudou. Mudou, né? Antigamente, o primeiro carro a pessoa comprava às vezes com 5, com 6, com 8 mil, com 10 mil ele comprava um carro dando de entrada, ficava uma parcela razoável pro salário que ele tem. Hoje em dia, esse público não tem mais. Você não, raros os clientes conseguem comprar um carro com 10, com 15 mil, porque a parcela vai ficar muito alta, porque a taxa de juros subiu. Uhum. O governo eleva a taxa Selic por conta de guerra, por conta de dólar. Então, quem paga o pato é o consumidor, né, de fato, o banco repassa para os consumidores. Então, é o que eu sempre digo para eles, você estava acostumado a atender X, X e X que compravam o nosso carro, hoje em dia essas pessoas não compram mais, não conseguem. Ou pelo menos compram de outra forma, né? Exatamente, aí vai para um seminovo, no caso de mercado automobilístico, vai comprar uma moto, a pessoa vai comprar alguma coisa que de fato ela possa pagar também, né? E assim como o consumidor ele muda, né? Nesse novo normal, quem trabalha com venda também Sim. tem que Vai ter que ser, é mudar. isso que eu digo, tem que se movimentar. Quem quiser ser o mesmo de antigamente vai ficar pelo caminho também. Entendi. Porque assim, vendedor que se destaca em alguns meses, acontece muito. Agora, a pessoa se manter durante muito tempo tem que ser muito bom. Porque é o que eu estava falando. A vida de um vendedor de alta performance, principalmente empresas que têm métodos e tudo mais, é uma pressão grande. Você está ali
A gente até brinca que o troféu de um vendedor é o troféu de gelo. Porque eu fui o melhor vendedor desse mês, um exemplo. No outro dia já começou tudo do zero, todo mundo do zero de novo. Já passou. Já passou, já derreteu o troféu, né? A gente gosta de brincar com isso. Então, é uma pressão grande, é isso. É algo incerto também, você não sabe quanto é que você vai ganhar no mês. Entendi. Você tem uma base mínima, né, garantido, mas você não sabe de fato quanto você vai poder produzir e vender. Weber, mas em meio a toda essa dificuldade que foi esse período de pandemia, né? A gente já conversou com algumas pessoas, eles sempre apontam algum ponto positivo, Sim. algum ponto em que houve um crescimento e tal. Tu vê também? Eu creio que a gente cresceu mais como ser humano, de fato, né? Pelo menos era para ter sido, né? Na maioria foi isso. Acho que na preocupação com o próximo, com o outro, na preocupação da higiene de fato, né? Então, independente de pandemia ou não, a questão do cuidado, né? eu acho importante. E a pandemia fez a pessoa se desenvolver mais também. Fez a pessoa que estava um pouco acomodada a ter que se mexer, se levantar, a ter que procurar novas formas de captar clientes, a ter que, às vezes, tem gente que não gostava de rede social, ter que entrar, ter que começar a botar a cara, começar a divulgar alguma coisa que ela venda. Inclusive, tu é bem atuante no teu Instagram, né? Muito conteúdo. O Instagram hoje é uma das redes mais utilizadas, né? Principalmente no Brasil. E muita gente pesquisa no Instagram antes de comprar um produto também. Por quê? Porque lá o pessoal posta foto, posta especificação e o principal, as pessoas gostam de algo que ajude elas. Então, a minha ideia com o meu Instagram é compartilhar, minha missão é compartilhar técnicas de vendas, dicas de vendas para as pessoas, por exemplo, que precisam aprender, que não lá tem. também tu acaba gerando uma autoridade, né, para a galera e tal. Exatamente, porque você divulga o seu conhecimento, então as pessoas veem, porque é o que eu sempre digo, para produto, para serviço, para qualquer coisa, não basta você ser bom. As pessoas têm que reconhecer em você que você é bom. Você precisa transparecer que você é bom. Entendi. Então, compartilhar o conhecimento ajuda nisso também. Legal. Weber, e assim, venda sempre existiu, né? Pra gente exatamente. chegando aqui no final, mas eu queria falar sobre isso. Não, venda sempre existiu, mas teve o tempo antes da internet, né? E esse tempo... Era de um jeito. Né? Eu acredito, assim, que princípios eles sempre vão ser os mesmos, né? Mas, assim, o que tu avalia, assim, venda hoje com o digital e tal, É uma ferramenta que potencializa de forma absurda, né? Tem vendedor hoje, assim, que ainda não acordou para isso, né? Ainda quer manter... Tem gente, por exemplo, até hoje que nada contra a agenda em si física, né? Sim. Mas existem softwares de administração de agenda eletrônica. Que, por exemplo, eu atendi um cliente hoje, eu já agendo para amanhã um contato com ele, já boto, lembrando, já escrevendo o que eu preciso reforçar, o que eu preciso lembrar. É muito melhor do que você anotar numa agenda, de você se perde, né? Porque eu acho assim, hoje uma pessoa, um vendedor, que ele tem um produto ou uma marca, seja lá o que for, ele pode ser muito bom, né? O produto dele pode ser muito bom, mas eu acho que se ele não tiver na internet, em alguma rede social, ele não existe, ele é morto, né, cara? Muito difícil, hoje em dia... Porque, querendo ou não, isso passa o que eu estava falando, de autoridade, de criar uma conexão, né? As pessoas precisam disso. E é onde as pessoas estão, né? Quem quer vender não tem que estar onde as pessoas estão, exatamente. Né? E o próprio WhatsApp, né? O WhatsApp é uma ferramenta, sim, perfeita. Perfeita, né, porque antigamente a pessoa tinha que estar sempre ligando. E hoje em dia são raras as pessoas que atendem ligação. Que gosta de falar por ligação. Então, pelo WhatsApp tá sempre lá, ó. E tem algo no WhatsApp que você tá no celular, chega a mensagem, você quer ver logo, quer ver quem foi, né? Então, querendo ou não, quando o vendedor manda uma mensagem também, já cria isso na pessoa. Hoje em dia, por exemplo, a pessoa pode comprar tudo pelo WhatsApp. Negociar tudo, você mandar um boleto, mandar um pagamento, fazer qualquer coisa pelo WhatsApp. E para a área de vendas, quanto mais você dominar essa tecnologia, mais facilita também o seu trabalho no dia a dia. Exatamente. Uma ferramenta muito importante. Fora vender online, né? Hoje em dia, o poder de escala de uma venda online é absurda. Digamos que no contato físico eu posso vender 15 carros, 20 carros, o máximo que eu vendi num mês foi 30 carros, mas online você pode alcançar números... a escala dependendo do produto, né? Carro, no meu caso, não é um produto tão fácil de você... nem dá, em alguns casos, entregar em outro estado, alguma coisa assim. Mas dependendo do que você venda na sua casa, no seu dia a dia... Você pode entregar para qualquer lugar do mundo, né? Do Brasil e do mundo. Então, você tem um poder de escala muito grande. Legal.
E aí, tá bacana o papo, né, mano? A gente tá Pois é, deixando vai passar fluindo, alguma né? coisa? Não, acho que no mais é isso. No mais Eu é acho, deixar até uma dica, que é um conselho. Se eu tivesse que dar 3 conselhos Sim, para quem quer sim. começar agora, ou para quem já tá no ramo, e serve para qualquer ramo, não só para vendedor, primeira coisa, aprenda a servir primeiro. Eu me lembro, como eu estava falando no início, eu cheguei de vendedor a gerente, não é por acaso. Era o primeiro a chegar na loja, eu era o primeiro a organizar todos os carros. Na hora de sair, eu chegava pro meu gerente para estar precisando de alguma coisa. Ou seja, estava disponível para servir. Muito E bom, cara. servir não só o gestor, como o cliente. O segundo, entregue mais do que lhe pedem, sempre. Na vida, se você entregar mais do que as pessoas te pedem, não tem como você dar errado. É aquela coisa de surpreender, né, pô? Sempre, surpreenda sempre, positivamente, né? De preferência, né? Então entregue sempre mais do que ele pede. E a última você tem que ser disciplinado. A gente é cansado de ver, tem gente, pessoas talentosas que não têm disciplina. Então Entendi. a pessoa é disciplinada, tem gente que fica esperando sempre motivação. A pessoa está motivada para fazer as coisas. Mas o negócio é acordar e fazer o que você tem que fazer todos os dias. Essas três aí tem que caminhar junto, Tem que né? caminhar junto. Se você tiver essas 3 coisas, muito dificilmente você vai dar errado em qualquer coisa que você se propõe a fazer. E, se for para vendas, conhecer o produto, conhecer o cliente, conhecer as técnicas, vai facilitar muito no seu dia a dia. Muito bom, mano. Cara, Júnior, Weber O Júnior, Weber Júnior, obrigado, mano, pelo papo aqui. Foi muito enriquecedor. Aprendi que bom, demais, que né, bom. cara? Fluiu muito aqui o papo. Era essa mesmo a minha expectativa do Que nosso massa, papo, bem né? De legal. informar a galera entender um pouco mais sobre vendas, sobre como comprar também, né? E eu acho um conteúdo desse aqui para nossa cidade, para o nosso estado, ele Muito é bom, muito gente, muito bom. importante, porque a Tem galera muita possibilidade de crescimento, né? tem, não, e o que eu percebi aqui para a galera que é da venda, entender que venda é um negócio, é uma área muito boa, cara. Você me fez. É uma arte, e é também um conhecimento, é um aprendizado, e as possibilidades de ganho são muito boas, né? Nenhuma empresa se sustenta sem vendas. Então, Exatamente. tem que ser mais valorizado, e você que é vendedor tem que se valorizar, tem que se preparar, ser um profissional de vendas. Ficaram aqui as dicas para o vendedor, como ele tem que se preparar Para para encarar o mercado de encarar. trabalho, a globalização ela aumenta muito a concorrência, como a Entendi. gente falou, é a própria internet. Então, quanto mais preparado você estiver, melhor. E se vocês quiserem mais dicas, também pode seguir lá no Instagram, Sim, tem mano. dica diária minha de Pode dizer vendas. o arroba aí, É arroba. arroba Weber Júnior, né? Weber com UEBER, tudo junto. Eu compartilho um pouco da minha experiência, um pouco de algumas dicas, um pouco do meu dia a dia. E eu creio que vai ser enriquecedor para você também. E logo, logo, como eu falei, o livro vai estar O livro, disponível. muito legal. Vai ser Técnicas Matadoras para o Fechamento de Vendas. Então, é algo acessível, então não tem desculpa. A pessoa tem muito isso, né? A gente chama de Aham. desculpability, né? Ela sempre cria uma desculpa para não crescer, para não aprender. Então, vai ser barato, e não só o meu, tem outros materiais no mercado. E tudo que você investe no seu conhecimento, você não perde nunca, né? É isso aí. Galera, vamos seguir o Weber. Segue lá no Vamos Instagram, comprar o livro o dele, livro assim vamos que tiver. apoiar. A gente tem que criar essa cultura da gente apoiar os nossos, né? Nós somos de São Luís. São Luís tem muita gente boa, muita gente inteligente, capacitada e disposta também a compartilhar, Com como o Weber certeza. veio aqui. Então, vamos nos apoiar. Acho que é isso, E mano. ficou o presentinho aqui, ó, da Pátria para você. É, Só reforçando o squeezezinho do novo Creta. Então, se você. Comigo. Olha aí, ó, tá vendo? pronto. Ó. E aí, galera? Ó, o squeezezinho do novo Creta. Mano, muito obrigado. Mais uma vez agradecer também as lojas que Mila apoiam. Variedades, ó, que compartilhou e vai dar pro Como é o sorteio. arroba dela? Eles não estão muito atuantes no Instagram ainda, mas a loja Entendi. fica em Itapecuru. Itapecuru. Então, assim, é muito fácil de Um, conhecer, de chegar e de tá. encontrar Mila Um Variedades. salve aí pra galera de Itapecuru aí. Exato. E o nosso parceiro DJ Barbeiro, ali da Ressano, ali na avenida principal aqui da Coama, em frente ao Jacaré Home Center, vai estar aí sorteando um corte barba. Corte barba. Gente, é excelente lá a barbearia, conheçam lá, visitam Já e fiz vão em barba busca também lá do também. DJ, que é um cara muito especializado e caprichoso. Eu acho que barbeiro tem que ser cuidadoso,
capricho, com detalhe. Já vi uns podcasts aí que os caras estão conversando aqui e tem um barbeiro aqui cortando o cabelo. Vai no meio, né, da conversa, né? Mano, obrigado. Mas que bom, cara. Eu agradeço o convite. Tá. Tamo junto aí, nossa parceria. Valeu, mano. Valeu. Parabéns aí pelo programa.